Então, vamos lá, meus irmãos, iniciar o nosso estudo desta noite no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, missão dos espíritas. Os espíritas, nós. Aí, nesse caso, somos nós mesmos. Quando nós vimos os trabalhadores da última hora, nós vimos que esses trabalhadores da última hora não são necessariamente essa geração de espíritas. Eles estavam se referindo, Constantino e o Henri Heine, a Allan Kardec e sua equipe de almas nobres, que eles estavam trabalhando na comieira da obra, né? Que então essa obra é aquela da lei da justiça, de amor e caridade. Então, justiça, nós temos Moisés, personificado em Moisés, a noção de justiça, a noção de amor, personificada com Jesus, e caridade, personificada ali, aí numa doutrina, já não é mais nenhuma personalidade, já uma doutrina, e que está sob a bandeira fora da caridade, não há salvação. Então, mas o Espiritismo, que é a terceira revelação, ele já está codificado e consolidado pelos trabalhadores da última hora. E nós somos o quê, né? Trabalhadores da última hora. Então, aí é uma questão muito íntima, mas que me parece que a nossa, vamos dizer assim, né? A nossa missão já não é nessa comieira, nosso papel, especialmente dessa geração atual de espíritos, de religiosos, é uma missão de manter essa vela acesa, vamos dizer assim, de cuidar do edifício. Somos vigilantes, talvez, não é? De criarmos estruturas físicas para as pregações que ainda necessitam disso, e também cuidar, né, para que quando as almas de escola reencarnem, elas encontrem essas estruturas prontas e confortáveis para que não precisem gastar tanto seu tempo, né, com isso. Então, o Dr. Bezerra, em uma das suas mensagens no Conselho Federativo Nacional, há muitos anos, ele deu a entender isso a respeito de nós, geração atual dos espíritas. Nos deu a entender que nosso papel é desses guardiões, né? É desse momento em que temos que trabalhar nas obras espíritas, por exemplo, nos livros, trabalhar mais buscando índices, obras porque já temos muito conhecimento compilado, mas não sabemos direito onde encontrar. Então, esse trabalho de juntar, né, tudo isso, aguardando aqueles que vão realmente nos auxiliar nessa transição. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que,
novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, aqui, trata-se já de pegar a obra que já foi revelada, como está aqui, já foi revelada pelos espíritos superiores, pelas vozes superiores, e pregar esse novo dogma da reencarnação. Por que ele chama de dogma? Porque não é possível ainda comprovar cientificamente a reencarnação, em que pese estarmos muito próximos disso. É possível, sim, concluir, né, pela reencarnação através do raciocínio filosófico. Aí sim, pela filosofia nós vamos elaborando um raciocínio lúcido e vamos chegando à conclusão de que a reencarnação é a explicação dos males que nos acometem, da necessidade e aqui ele fala, e da elevação dos espíritos, é a lei da evolução universal, está falando aqui. Então, é isso que nos cabe a nós, pregar isso, arregimentar as pessoas, trabalhar esse conceito junto da grande massa, assim como Paulo de Tarso fez, nos aprofundarmos nos conhecimentos que estão disponíveis para nós e aumentando esse contingente, né, de pessoas que se esclarecem, que se consolam, que se tornam colaboradores. Então, esse papel não é o papel de colocar comida na obra, isso Allan Kardec fez. Ele e os seus contemporâneos, que são os clássicos que nós chamamos, não é? Nós, os contemporâneos do Kardec, quem são eles, né? Gabriel Delane, Aksakoff, César Lombroso, Leon Denis, Camille Flammarion, né? E tantos outros, Arthur Conan Doyle, quantos outros espíritos de escola que reencarnaram muito próximos em termos de tempo e deixaram imensa gama de conhecimento para nós, que nós temos agora que aprofundar nesses conhecimentos. Né? Aprofundar. Temos que cuidar da doutrina espírita na sua pureza, no sentido de preservar as 5 obras, e a única forma é estudando-as diretamente na obra. Né? É assim que o trabalhador espírita vai cumprir a sua missão, porque cabe a ele ensinar esse dogma da reencarnação, que é super importante, porque a partir do momento que o ser humano considera a reencarnação na sua vida, nesse momento, a sua vida se modifica do ponto de vista moral. Quando ele considera também a lei da evolução universal igualmente. São esses 2 conceitos que precisam ser realmente não só ensinados, divulgados, comprovados, trabalhados e vivenciados.
Porque se sabemos que somos herdeiros de nós mesmos, e somos, naturalmente, vamos compreender a causa dos aborrecimentos, vamos colocar assim, no nosso dia a dia, os dissabores, né? E não vamos dar a esses acontecimentos um valor extremo, porque eles significam a nossa possibilidade de redenção. Redenção no sentido de vivermos a experiência do aprendizado, né? Então, ele diz aqui, ó, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, é o espiritismo. Então, esses conceitos nós temos condições, sim, de passar. Provavelmente, com certeza, não teríamos condições de tê-los elaborado. Isso não. Mas a partir do momento que nós mergulhamos em toda a obra da doutrina espírita, nos 5 livros básicos do Espiritismo, tudo que tem de subsídio, de Chico Xavier, de todos os clássicos, Ivone Pereira, de Valdo Franco. Então, a partir do momento que nós temos tudo isso à nossa disposição no Brasil, porque é no Brasil só que nós temos tudo isso, esse tesouro, cabe-nos, então, aprender, compreender e, então, ensinar, né, para esclarecer e consolar. Então, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso papel dessa nova geração de espíritas. Olha que bênção, né? Porque nós temos aí tudo pronto, nas mãos. E temos que ter muito cuidado para que não venhamos a transformar a doutrina espírita numa instituição que realiza a sua tarefa numa igreja de pedra, cheia de regras, cheia de nichos de poder, que nos algemam e nos impedem de fazer o que temos que fazer. Claro que precisamos, sim, das estruturas, porém, mais que nunca, nós vamos descobrindo que essas estruturas de pedra, elas devem servir para abrigar aqueles que não têm nada. Abrigar, pelo menos, no sentido de ter um espaço de convivência, um espaço onde eles possam se expor. E agora, diante desse novo momento, né, que nós estamos vivendo como Rio Grande do Sul, o que sobrou de estrutura física está sendo usado como abrigo, como hospital, né? E quem é que diz que isso não acontecerá, né? Que já não deveríamos, em verdade, ter feito isso há muito tempo das nossas instituições de pedra, transformá-las nessas estruturas para atender os filhos do Calvário, do ponto de vista de tudo, né? Esclarecimento, consolo e atendimento às suas necessidades, todas elas. Não mais vos assusteis. Então, veja que são os espíritos de agora mesmo, que somos nós, que somos cheios de medo. Não é o Allan Kardec da vida. Não, nós não somos esses. Nem o Francisco de Assis, que deverá reencarnar em breve, Clara de Assis, Emmanuel, que já reencarnou, André Luiz, que parece que também já reencarnou. Então, essas almas, elas, se há uma coisa que elas não têm, é temor. Elas amam. Nós ainda nos assustamos com qualquer coisa.
Então, assim, não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Então, ele está falando para os que aderiram ao Espiritismo, e não para os que trabalharam na finalização da obra. Verdadeiros adeptos, porque muitos chegam ao centro espírita e querem conhecer a doutrina espírita por uma demanda interna, para consumirem a religião, para solucionarem conflitos, e isso é louvável, né? Isso é louvável. Mas o verdadeiro adepto do espiritismo, ele chega muitas vezes necessitado de atendimento, mas rapidamente ele compreende que a missão dele é estender a mão. Por mais que as mãos dele estejam sangrando, os pés estejam sangrando também, joelhos desconjuntados, como diz Paulo de Tarso, a tarefa do trabalhador espírita será sempre essa, abnegação. Né? Os espíritos dizem que essas duas palavras, devotamento e abnegação, essas duas resumem todos os nossos deveres para com a nossa dimensão religiosa, todos. Devotamento e abnegação. A abnegação é negar-se a si mesmo. Então, enquanto estivermos procurando o espiritismo, na condição daqueles que estão sofrendo e querendo solução para os nossos problemas, que na maioria das vezes são pequenos espinhos colocados em algum lugar do nosso corpo, e esquecidos daqueles, às vezes um espinho no dedo, daqueles que não têm nem mão para ter espinho, né? Então, quando nos conscientizarmos disso, então nos tornaremos esses adeptos do Espiritismo. Então, ele diz assim, sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora, em que deveis sacrificar a sua propagação, a propagação do Espiritismo, a vivência do Espiritismo, porque não é possível a difusão do Espiritismo que não seja através da nossa mensagem pessoal, da nossa própria vida, do nosso exemplo de vida, né? É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos. Quais são os nossos hábitos? Levantar a tal hora, vestir a roupa, vai para o trabalho, volta, almoça, é isso, chega final de semana, precisa de distração, as distrações, precisa de férias, precisa disso, aquilo outro, né? Então, mas a hora agora é de sacrifício. Esses hábitos, até os nossos trabalhos. Muitas pessoas não conseguem ser aposentadas, atingem a idade, têm condição tranquilamente de sobreviverem com a aposentadoria, ou com os recursos que já amealharam, mas não conseguem. Não conseguem fazer esse sacrifício. E o Espiritismo, ele pede isso. Então, dizem que Jesus, ele não nos pede nada, mas ele espera tudo de nós. Então, a doutrina espírita é isso. Aqui os espíritos estão nos dando a orientação, estão sendo claros. Temos que sacrificar os nossos hábitos, né? De comer sempre na hora certa, de tantas coisas. O Dr. Bezerra tem uma página, o verdadeiro médico. O verdadeiro médico não tem hora para dormir, não tem hora para comer. Ele escreve isso. Né? E aí, mas é o verdadeiro, né? Então, certamente,
Então, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. O que são ocupações fúteis? Cada vez mais nós vamos expandindo a nossa consciência e vamos, então, compreendendo quais são essas ocupações fúteis. E cada vez nós vamos percebendo mais e mais que aquilo que julgávamos que era necessário é vã futilidade. Vã futilidade. A grande maioria são distrações que buscamos para não olharmos do lado e vermos o que precisa ser feito. Então, as vossas ocupações fúteis, os espíritos verdadeiramente comprometidos com Jesus, eles não perdem tempo, nem com palavras inúteis, conversação, nada. Então, ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Aquilo que eu estava falando. A negarem-se a si mesmos. Então, é como dizer a uma pessoa, às vezes, que conseguiu excelente posto na vida, grandes recursos financeiros, já está ali na senectude, e ela, então, quer aproveitar a vida, e, então, como dizer que talvez esse seja um bom momento para entregar esse tempo a Jesus, por quê? Porque Jesus gosta das pessoas que são experientes. Allan Kardec iniciou seu verdadeiro ministério, ele tinha mais de 50 anos de idade, estava aposentado. E foi ali que começou a verdadeira missão dele. Porque nos anos da juventude e até da idade adulta, nós ainda não estamos maduros o suficiente para pegarmos uma tarefa e concluirmos com êxito. Podemos ser aqueles que vamos ser autores de obras que ficam pela metade, as obras inacabadas. Então, mais à frente, mais experientes, já sem essas ilusões todas que o mundo nos oferece, então estamos mais preparados. Agora, também não podemos jogar isso muito para frente, porque aí o corpo não vai suportar mais. É o corpo que não vai. Claro que temos que os jovens precisam trabalhar e tal, mas é evidente que há um tempo em que é necessário que nos voltemos para a família, para o sustento da família. Então, é por essa razão que Jesus prefere aqueles que já ultrapassaram essas fases e agora podem se dedicar. Mas quantos não conseguem dizer não ao mundo? Porque falta-lhes a abnegação. Não é? Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Isso não é importante. Faz-se mister, regueis com os vossos suores, não é com o nosso dinheiro. Muitas vezes nós ouvimos assim, não, mas nós precisamos ganhar dinheiro para atender a obra. Alguém precisa ganhar dinheiro para atender a obra, mas Jesus não quer o nosso dinheiro. Olha o que ele quer. Os nossos suores. É isso que Jesus quer.
Então, faz-se mistério, regueis com os vossos olhos o terreno de onde tendes de semear. Temos que dar o exemplo, temos que ser os primeiros a levantar, os primeiros a estar à frente daqueles que estarão ombreando conosco, mas quanto mais compromisso temos com Cristo, mais à frente estamos. Então, regueis com os vossos olhos o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Então, nós temos que pegar esse solo, né? Golpeá-lo, usar da força, suar, ide e pregai. Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Porque a Terra é esse mundo de almas em processo de provas, processos expiatórios, né? E a grande massa de espíritos encarnados na Terra somos espíritos vulgares, é assim que eles dizem, assim está no livro dos Espíritos. A grande maioria de nós somos espíritos vulgares, 90%. Então, nós temos que ter essa consciência dessa nossa inferioridade. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Então, a injustiça significa quando se avança sobre aquilo que é do outro. Mas esse conceito de injustiça e de justiça, em nossa sociedade ainda, ele está muito restrito. Nós temos que ampliar isso. E a iniquidade, o que é iníquo? Aquilo que não tem o mesmo peso. Sendo igual, deveria ter o mesmo peso. E não tem. Isso que é iniquidade. Quando nós falamos assim, julgar com equidade, significa, para as situações idênticas, dar o mesmo peso, o mesmo valor. Então, lançai-vos em cruzada significa praticamente em guerra. Ide e proscrever. Proscrever não é prescrever. Proscrever é o contrário de prescrever. É apagar. Ide e proscrever esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Culto do bezerro de ouro. Isso aqui, quando Moisés esteve no Monte Sinai, ele ficou lá muitos dias, 40 dias, e ele ficou em perfeita comunhão com Deus, e então ele recebeu os 10 mandamentos. Mas ele já tinha orientado sobre o Deus único, e que não deveria haver nenhum culto a imagens, a deuses, como ocorria no Egito, que Moisés é quem tira o povo da escravidão do Egito, né? No reinado ali de Ramsés II, no final do reinado de Ramsés II, então ele consegue tirar o povo escravo, né? O povo judeu escravo ali do Egito. Mas no Egito havia esse culto a inúmeros deuses. E Moisés, então, sai com esse povo
Mas ele vai meditar no Monte Sinai. E nessa meditação ele demora. E as pessoas pensaram que ele teria morrido. Então eles cansaram de esperar por Moisés. E então cada um deu o seu anel, tudo que tinha de ouro, derreteram e fizeram um bezerro e colocaram ali, estavam cultuando quando Moisés desceu e viu aquilo. Né? Então, proscrever esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Então, nós ainda continuamos cultuando o ouro. Significa que nós ainda somos prisioneiros do reino mineral ainda. É o reino que nós mais amamos, reino mineral. Ouro, diamante, fala em diamante para alguém, pedras preciosas, né? Olha, descobriram uma mina de ouro, uma mina disso, uma mina daquilo. Nós estamos, as pessoas, o ser humano enlouquece diante disso. Perde a vida, em Bosco, no Rio Madeira aqui. Quantos garimpeiros perderam a vida? Porque ainda somos aqueles que amamos os minerais, o reino mineral. Ainda não passamos nem por reino vegetal, nem por reino animal, para depois amarmos uns aos outros. Olha como nós estamos longe. Mas então, esse culto, né? E de Deus vos guia. Nós temos que acreditar que Deus está nos guiando. É Ele, né? Entregar a Deus. Recentemente, conversando com uma pessoa que estava muito preocupada com o futuro e com algumas questões pessoais e tal, e ela gostaria muito de conseguir desvendar o que estaria à frente, mas nem sempre nós conseguimos fazer análise suficiente para tomarmos as melhores decisões. Há momentos que nós não temos controle sobre o que virá o dia de amanhã. E nesse momento, então, nós temos que entregar a Deus. Então, por isso que eu falei, você não vai conseguir saber esse futuro aí. Outros nós conseguimos, mas esse aí não. Então, tem que entregar para Deus, pronto. Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão, e falareis, como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé. Porque Tomé pediu para Jesus, quando viu Jesus corporificado, materializado na frente dele, ele falou que queria ver as chagas, para ter certeza que era Jesus. Jesus mostra, ele vai lá e toca nas chagas. Então, por isso que ele fala, né? Mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer de questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas,
jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem. Coragem é aquela ação do coração, aquela força do coração. Cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta aprovação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis. E baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Coragem e força do coração. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mais atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, sua autonegação, negar-se a si mesmo, e pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele, Deus, destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Porque nós temos, sim, muitos religiosos, muitos espíritas, que desejam cargos, desejam poder, desejam visão, serem vistos, mas não querem os encargos. Os bônus que a doutrina espírita nos confere, mas e os ônus, especialmente a disciplina, não é? A prática incessante da caridade, não é um trabalho para um dia, nem dois, é para a vida toda. Então é isso. Irasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Então é isso, não é? Que nós